Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live Novas Profissões Jurídicas. Hoje eu vou conversar com o Thales. O Thales é advogado também. Aqui já chegou, vou chamar ele. Espera só. Thales é advogado e ele trabalha com o mundo digital. Ele estuda isso. Olá, Thales. Oi, boa Tudo noite, bom? pessoal. Tudo certo? Boa noite. E ó, eu vou na mão aqui. Peraí, deixa eu aumentar aqui o som. Tudo certinho por aí? Tudo em paz, tudo tranquilo, o som Beleza. tá bom. O som tá bom. Estamos falando da onde? Você tá em Minas Gerais? Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. É isso aí. Eu tô em Indaiatuba, interior de São Paulo, região de Campinas, pertinho do aeroporto de Viracopos. Legal. Conhece aqui não? Conheço Viracopos só de passagem, Conhece. só conexão. Mas a cidade mesmo não conheço, não cheguei a conhecer, não. Tá bom, eu estava aqui apresentando você, né? Porque depois também nossa live fica gravada, então se alguém está vendo a gravação, somos dois aqui advogados. O Thales, eu acho que já está mais tempo no mundo digital que eu, ele vai explicar um pouco a trajetória dele. Mas a grande questão é que ele estuda muito o mundo digital, faz tempo que ele vem estudando isso, e eu, por outro lado, eu dou aula, agora também estou dando aula sobre isso, eu também sou uma professora de direito, e fui professora da FJ, dou aula no Mackenzie na pós-graduação, mas esse ano, por conta do Instagram, do uso do Instagram, eu passei a dar aula também sobre cultura digital e mercado de trabalho, né, por causa dessa reviravolta que teve aqui por causa da pandemia. Então comecei a estudar muito mais essa questão da revolução, né, 4.0. A gente pode explicar um pouquinho sobre isso. E os novos usos, né, das redes sociais, como é que os advogados estão pensando, estão se posicionando. Tem um monte de coisa para conversar com você hoje, acho que vai ser uma fonte bem rica de conhecimento, de troca aqui para gente. Sejam bem-vindos, vocês que chegaram agora, fiquem aqui, façam perguntas, fiquem à vontade. Thales, você agora, por favor, se apresenta um pouquinho melhor, conta um pouquinho da sua trajetória, que você já me falou que é na advocacia, eu sei que você é advogado, mas o seu interesse pelo mundo digital. Bom, então vamos lá, né? Eu sou advogado de carteirinha e civilista, atuo na grande área civil no meu dia a dia, mas vamos lá. Como que eu cheguei no digital? Eu gosto de ver essa trajetória, que ela remonta um pouquinho um momento que ele é já um momento de tensão, um momento de confusão, que você não sabe muito qual que vai ser seu futuro, que é o ingresso na faculdade, né? Então, ali, aquele momento que você está saindo do ensino médio, você está meio inseguro, você não sabe. Às vezes você já tem até uma noção de qual futuro você quer, mas você não tem certeza. E isso é extremamente raro, extremamente difícil alguém ter toda a trajetória já planilhada. Então, lá, saindo do ensino médio, eu já tive um contato, eu tive a possibilidade de ter uma experiência bem interessante que foi participar em duas faculdades. Eu tive a felicidade de passar para duas faculdades que eu pretendia. Então, eu passei para administração, eu comecei a fazer junto com direito. No avançar dos períodos, eu comecei a ter um contato ali com umas matérias que eu gostei bastante. Na administração, por exemplo, marketing, eu comecei a gostar bastante de vendas, e outras que eu queria fugir longe, por exemplo, cálculo, padrão. E no direito não teve essa. No direito eu já fui me apaixonando ali pela própria natureza da faculdade. Então, como eu acreditei que eu tinha que dar o melhor de mim para uma das duas, eu decidi deixar a administração de lado para seguir certinho no direito. Mas aí eu já tive aquele contato Uhum, inicial, aquele gostinho de uma certa interdisciplinaridade, de um contato uhum, que eu vi que não era tão 880, né? A gente não tem uma faculdade ali, outra faculdade aqui, elas se comunicam. E isso sim. é algo que eu acredito que o ensino superior peca muito. Às vezes a gente ter essa separação de castas aí, né? E a gente não ter uma conversa de algumas disciplinas que são essenciais. Por exemplo, hoje eu acredito que no direito seja essencial você saber vendas, seja você aprender sobre Uhum, soft skills, liderança, inteligência emocional e a própria questão do digital. A gente não vê nada
do digital no direito, até porque o direito ele é uma disciplina que ele é muito vinculado ao físico. Então, ele é muito vinculado àquela advocacia militante, processo físico. Hoje, a gente já está vendo essa transformação. A gente vê umas questões tecnológicas sendo implementadas. Só para fazer uma pausa, mas Claro. também a pessoa, o advogado, assim, ele recém-formado, ele acaba aprendendo a ser advogado só dentro de um escritório mesmo, no estágio, e se, junto com isso, ele tem uma oportunidade real de estar com alguém que ensine ele, por exemplo, como abrir um escritório, como captar o cliente, porque tem a pessoa para ela chegar num nível de gestão, né? Ela tem um caminho bem longo para percorrer e eu acho que é nesse ponto que a faculdade não te prepara para nada. Pelo menos a faculdade que eu fiz é ou o funcionalismo público e desse ponto de vista vai te preparar de forma técnica para fazer um concurso, né? Ou um advogado, mas aí assim, normalmente o perfil do advogado, até em grande parte, não sempre, não dá para generalizar nada, mas é o cara que deixou a faculdade, ele abandonou, entre aspas, os estudos e foi trabalhar, porque também não dá para conciliar muito bem as duas coisas, né? É difícil conciliar a prática com o estudo muito pesado, por exemplo. Certeza. Então, assim, tem algumas disciplinas que realmente hoje me parecem centrais, pelo menos na pós-graduação, que também a gente não vê, Exato. né? Então, pode continuar. E aí? Então, Tecnologia é uma delas, né, que a gente vai falar. exatamente. Aí, beleza, eu Uhum, tive esse momento inicial ali que eu já peguei um gostinho de algumas disciplinas dessas, e isso já me despertou ali. Então, durante a faculdade mesmo, eu já fui procurando sanar esses pontos aí que eu vi que eram importantes, mas a gente não tinha esse contato. Então, eu fiz alguns cursos por fora de vendas, de liderança, de economia, de uhum, marketing, e tem muita, assim, não é algo que você precisa se matricular, ter grandes esforços, ter grandes gastos para você ir atrás. No próprio site da FGV, uhum, que é uma educação assim, top de linha nacional, você tem cursos gratuitos de duração, sei lá, de 5, 10 horas, que você faz e você uhum. consome muito conteúdo gratuito. Isso um tanto de palestra também, a gente tem as lives aqui, a gente tem a plataforma Não, Simpla. mas só de você ter o interesse por essas áreas já é muito bacana, né? Exato. E eu acho E que é algo, buscar esse tipo de conhecimento. exato, é algo que você tem que despertar ali, que você tem que ir atrás, porque não vai vir por osmose até você, não é? Você tem que correr atrás Uhum, dessas questões que é algo que o mercado exige, vai ser o seu diferencial. Então, durante a uhum, faculdade, eu fui tendo esses pontos de contato, por às vezes interesse próprio também, e às vezes alguma indicação de colega, alguma indicação de alguém próximo. E aí chegou o temível, chegou o TCC, o momento do TCC. E a faculdade que eu formei aqui, a Exanc de Uberlândia, ela tem algo muito interessante que ela se propõe a fazer uma educação diferenciada, em que pese ainda não ter, assim como as outras faculdades de direito, não ter essas aulas específicas das matérias que a gente conversou aqui, interdisciplinares, no projeto de graduação, no que é o TCC deles, eles se propõem a fazer isso. Tanto que o TCC lá não uhum. chama trabalho de conclusão de curso, ele chama Projeto Graduação Exanc. E como que funciona? Você forma grupos de até 7 pessoas, olha só, é um TCC em grupo, e você pode, Uau. que é o diferencial, fazer ele com outros cursos. Então, só para você ter noção, o meu TCC foi Oh, um que grupo de bacana, hein? 4 Que engenheiros e 3 legal. advogados. Uma coisa que não Ah, tem nada a você ver com pode misturar a galera dos mistura, outros galera. cursos. E a gente foi. Caramba, mas é obrigatório misturar? Não, não é. E aí Não. foi um ponto-chave que eu quis mesmo sair da zona de conforto, porque eu tinha os meus amigos, eu tinha o meu grupinho, os meus amigos que eu gosto muito, até hoje, inclusive, eu tenho um contato muito forte com eles, mas eu quis realmente ali sair da zona de conforto, eu quis sentir a dor do crescimento, sabe? Então eu peguei ali outras duas pessoas que eu conhecia, não tinha tanta essa amizade, inclusive a gente desenvolveu uma amizade depois, a gente ficou muito próximo, mas até o momento a gente não tinha tanta essa amizade. E chegaram 4 engenheiros lá na nossa porta da Faculdade de Direito e falou: a gente está querendo 3 advogados, você tem aí querendo grupo? Peguei na mão desses dois e a gente foi. Resultado, o nosso TCC, Coragem. o nosso projeto foi Hum. um prédio, a gente fez no final, nossa, foi sensacional. A gente inclusive fechou a nota, a gente fez um prédio, os engenheiros, né? E a gente fez toda a consolidação jurídica, tanto do empreendimento, tanto empresarial para formar
uma empresa fictícia de engenharia para eles, toda a regulamentação, direito imobiliário, direito empresarial, direito contratual. Então, assim, foi um crescimento muito legal. E o projeto ficou, assim... Coitada da banca, gente. Aí tem que chamar todo mundo, chama advogado, chama. É isso, mano? A banca tinha Chama advogado, engenheiro. a galera ficava doida, porque advogado entende nada de engenharia, engenheiro entende nada de direito. Mas aí... Que bacana. E aí a gente pega uns outros conhecimentos que não são de nenhuma das duas áreas. Por exemplo, projeto de marketing, publicidade e propaganda, porque um dos módulos que a gente tinha que fazer era a venda fictícia desse empreendimento. Então a gente fez folheto de venda, a gente fez um negócio que eu achei muito legal, foi a iniciativa dos engenheiros. E aí vem o conhecimento de venda, né? A gente levou aqueles óculos de realidade virtual, 3 para a banca, um para cada jogador. E eles vestiram, a gente criou um ambiente lá e eles puderam andar por dentro do prédio, porque eles fizeram lá naqueles negócio de engenharia, eles andaram por dentro do prédio. Então, assim, umas sacadas que você vai ter Cara. dessas questões. Nossa, genial, genial. É, Genial porque, cara, a cabeça do aluno explode, né? Quando leva a sério um negócio desse. é bem. Nossa, E aí, que essas legal. foram sendo algumas pílulas que eu fui tendo de conhecimento interdisciplinar dentro da faculdade. Então, ok, formei. E agora, né? Eu formei. E agora? O que que acontece? Eu já fazia um estágio no escritório de advocacia. E nesse escritório de advocacia, eles já tinham um contato ali, eles já estimulavam algo que eu achei muito interessante. Foi uma coisa que, inclusive, me levou a trabalhar uma das profissões jurídicas que a gente vai conversar aqui, que é de legal designer. Não vou entrar aqui agora, porque a gente vai entrar mais à frente, mas porque lá eles pediam, era o contrário, né? A gente vê muito escritório de advocacia querendo peças gigantescas, linguagem robusta, linguagem complicada, e lá os sócios já pediam, tá, ele simplifica, vamos facilitar a vida do nosso cliente, vamos facilitar a vida do juiz. E isso, assim, legal design nem era falado no Brasil ainda. Essa questão Mas já tinham uma mentalidade voltada para tirar os excessos, né? Que perfeita, às vezes é uma questão que o mundo jurídico peca bastante. exatamente. Dificultar o que pode ser simples, ou fazer uma linguagem inacessível, né? Com tanto termo técnico que o cliente não entende nada do que está sendo dito. É esse Então ponto. era isso. É esse ponto. E além disso, concomitantemente com o escritório, outra coisa que me ajudou muito, a gente tem aí, inclusive quem acabou de entrar, agraciar com a presença, o José Faleiros, ele é um grande mestre meu, e na época eu entrei, inclusive por conta dele, num grupo de estudos, um grupo de estudos de Direito Digital da faculdade aqui de Uberlândia. E com isso eu tive a oportunidade também de publicar um capítulo no primeiro livro, que eu escrevi em conjunto com eles, ele foi um dos coordenadores. Acabou de entrar aqui também o Guilherme Reis, que foi coordenador do segundo livro, que eu publiquei um capítulo, os dois já sobre direito digital. Que Então, legal, hein? Bem-vindos. Que legal, que prestígio. com Legal, certeza. obrigada. O Guilherme e o Faleiros Júnior, eles são aí personagens essenciais nessa minha busca do direito digital, nesse meu interesse, que nesse grupo de estudo, isso é uma coisa que eu também deixo para quem assistir aqui, eu acho que é muito importante a gente ter esses grupos de estudo, tanto de faculdade quanto iniciativa própria, sabe? Que a gente vai buscando, a gente promove encontros, então tem o webinar ali, você elege algum tema para, às vezes, uma pessoa, um grupo de pessoas debaterem e vai criando conversa, você vai instigando a curiosidade, sabendo mais sobre assuntos que talvez você nem buscasse se não tivesse ali. E também, eventualmente, a gente tem publicação de artigo científico, publicação de livro, que eu acredito que é algo muito importante para a sua imagem, independentemente de você querer seguir a carreira acadêmica ou profissional. São conexões, networking, conhecimentos, tudo isso você vai tendo. Além dos grupos de estudo, eu também eu fui bem autodidata nessa questão de buscar conhecimento fora, então eu formei, eu continuei indo atrás desses grupos, grupos de estudo, participando de eventos, assim, eu sou meio rato de evento, então eu gosto de vez ou outra, assim, achar um evento aleatório no Simpla. Agora na pandemia é difícil, né? Mas na época que estava tudo normal, eu achava algum evento interessante que eu achava o tema, mesmo que não fosse do direito, e me jogava lá. Aí eu fazia networking, conhecia a galera, já fui em evento de engenharia de produção, assim, uma coisa que até hoje eu não usei nada. Mas... Esse é o que também, né, o pessoal fala muito do negócio do pensar fora da caixa, né? Exatamente. Essa é uma coisa que que ajuda muito, porque
você tá aberto, né? E você frequenta nichos que não são os seus. Então, esse ano para mim também, esse último ano, né, para mim tá sendo isso. Eu comecei a estudar assim coisas que eu nunca mais tinha visto, nunca mais não, nunca tinha visto, talvez. Marketing digital foi uma dessas coisas. É, psicologia, cara, eu comecei a ver muita coisa Sim, sobre isso, muita, muita, muita. Outras áreas, né, essa área que eu tô trabalhando que é a comunicação, mas tem outros interesses, assim, essa área mesmo que você está falando de vendas, de negócio, estruturação de negócio, que é uma área que fica falha, né, que a gente não vê tanto, essa linguagem empresarial, a linguagem do empresário mesmo, porque quando a gente fala soft skill, por exemplo, é a linguagem do mundo empresarial. isso. O mundo do direito fala um pouco, mas tem que ser aquela galera assim, que está muito avançada, né, estudando já muito à frente. Tipo, na pós-graduação, por exemplo, não tem nenhuma matéria disso. Aham. Eu desenhei, no ano passado eu propus uma matéria, mas acabou que não implementaram, mas era uma matéria sobre isso. Falei, cara, eu acho que no curso de Direito tinha que ter essa matéria na grade, né? Então, mas voltando a esse negócio aí, como pensar fora da caixa, como trazer coisa nova dessa forma. É, e eu acho isso Você super começa a frequentar outros lugares. que quando Uhum. você vai estudando essas outras áreas, você vai, mesmo que você não use aquilo na hora, né? Você não vai pegar, ah, eu vou colocar um negócio de psicologia no meio da minha peça, no meio da minha apelação. Não, Exato. não é isso. São insights que você vai armazenando numa caixinha ali dentro da cabeça, né? Então, são pontinhos que Exato. você vai construindo uma árvore neural ali dentro e chegou a determinado ponto, você acessa aquele conhecimento que às vezes você nem lembra de onde que você adquiriu ele, né? Mas você acessa, Ou você já muda a sua própria forma de olhar o problema, né? Quando você exatamente, tem o problema e você coloca ele na sua frente, a sua forma de abordar ele é diferente, perfeito. E, né? Que talvez tenha sido até a forma como a gente encarou a pandemia, como uhum, oportunidade. Já vem de uma forma de olhar as coisas, né? e é daí que vem o insight, né? Você vai armazenando essas Uhum. questões, chega a hora que um pontinho daqui, caso com um pontinho daqui, você teve um insight. Não é porque aquele Uhum. eureka que sai do nada, né? É o eureka que, Exato. assim, Inspiração divina cai do céu, assim, né? É. já foi algo que você foi armazenando antes e chegou no momento que a necessidade atual com as outras experiências que você teve. Então, é aí que tá. Uhum. E aí, só para Muito bom. finalizar aqui a questão da trajetória, hoje eu já atuo, né, com direito, sou advogado, e também, conforme a gente vai conversar aí, a questão do legal design, e como eu Uhum. te falei, eu sou o louco aqui das outras questões, das outras experiências, então eu também fui criando, participando de algumas iniciativas. A questão do grupo de estudo que eu tinha comentado, é que não é necessariamente acadêmico. Um outro grupo que eu faço parte aqui chama Uber Hub. É o Hub de Uberlândia. É um ecossistema de inovação, então são pessoas interessadas das mais diversas áreas em produzir conhecimento. Então de lá surgiu o nosso primeiro podcast, que é o Café Jurídico. De lá eu já me aproximei com outras pessoas. Tem uma segunda iniciativa, que é o Direito para Viagem, que a gente já tem uma newsletter jurídica aí. O nosso segundo podcast, a gente já trabalha com questão do Instagram. Então é isso, não é o de hoje para amanhã que você vai ter uma questão diferente. É toda uma etapa de construção. Bacana, muito bom. Passa. Peraí, só um minutinho. Claro, Por favor, por favor. Tá bom. Não, sofri uma interferência aqui. imagina. Desculpa. Mas, Não deu para segurar. É, beleza, obrigada por ter compartilhado, porque isso aí, cara, vale ouro. É isso aí que eu queria ouvir mesmo. Queria saber como é que forma a pessoa que está ali. É isso que eu queria saber. Agora, entra um pouco na questão para mim da mentalidade. Explica aí o negócio do mundo digital. Qual é o valor que tem nisso? Como que a gente deve olhar para essa realidade que está acontecendo e como que o advogado, a gente vai focar aqui no advogado, mas pode ser outro profissional, mas eu acho que os advogados têm um pouco mais de, eu vou usar a palavra dificuldade, talvez, de se encontrar, é um ambiente muito distante do que a gente vive. O que que você acha? Fala aí um pouquinho. ó, quando você vai olhar para o mundo digital, eu acho que você tem três formas principais de encarar. Três, assim, o jeito que você vai encarar uma transformação digital se encaixa em uma dessas três grandes áreas. Ou é a visão do Armagedon, né, que é o fim do mundo, você fala, meu Deus, não vou conseguir me adaptar para o digital, vou perecer aqui. Aí você fica no cantinho, numa sala escura, esperando a morte. Essa é a visão pessimista. Tem a visão planta, que é, vai vir, eu não vou fazer nada,
e deixa vir. Beleza. Deixa a vida me levar. É assim, você não vai fazer nada, você vai ser consumido pelo digital também, mas você não está preocupado. É a visão neutra, eu acredito. E tem a visão de quem vai transformar, quem vai fazer acontecer, que eu acredito que é o que você está fazendo brilhantemente aí, compartilhando esse conteúdo para o Bom. pessoal poder crescer. Todo mundo tem a possibilidade de adotar essa mentalidade, tá? Eu trabalho muito na hora que eu vou implementar inovação em escritório de advocacia, principalmente. Eu vejo que tem muita gente aberta à inovação, principalmente o público mais jovem. Isso é comum, né? A gente vê, às vezes, a Uhum. pessoa que acabou de formar em direito, ok, ela não tem muitas raízes na área, então é mais fácil de trabalhar com ela inovação. A gente tem um profissional de alguns anos já, o que seria um advogado pleno ali, um advogado sênior no início, um pleno, vamos trabalhar um pleno. Ele já pode encontrar uma certa resistência, ele tem um pouco de... Não vou dizer que chega a ser Apego. uma aversão. Ele tem um pezinho É um atrás. apego àquilo que ele já aprendeu, né? Isso, ele fica no vou, não vou. E a gente tem uma... Isso daqui que eu tô falando não é uma regra geral, tá? Não é aplicável para todos os casos, mas é o que eu enxergo da maioria do pessoal que eu trabalho. E tem os advogados conservadores, que eles falam, não, isso não pode, e às vezes inventam desculpas para isso. Ontem eu estava num evento, inclusive, conversando com o Marcílio Guedes, que ele também é outro grande advogado aí que trabalha a questão de desburocratização do direito, e ele fala que o pessoal gosta de jogar responsabilidade para os outros. Então, a pessoa tem medo, não chega a ser um medo, ela não quer sair da zona de conforto. Aí, por exemplo, por que esse advogado não quer fazer marketing jurídico? Ele joga uma desculpa para a OAB. Ah, porque a OAB não deixa. Mentira, a OAB deixa, Uhum. só que ele tá com preguiça de sair da zona de conforto, então ele joga uma desculpa que a responsabilidade é da OAB, por exemplo. Então a gente tem essas três grandes classes. E do jeito que eu te falei, conforme a gente até trabalhou aqui antes a questão de visão do mundo, qualquer um pode estar à frente aí dessa transformação digital. E não é aquela questão de do hoje para amanhã. Vou começar a ver hoje, amanhã eu sou advogado digital. Você vai fazendo quase uma Uhum. colcha de retalhos. Então você pega um pouquinho de conhecimento de marketing jurídico ali, um pouquinho de legal design aqui, transformação digital, direito digital, proteção de dados. Não precisa aprofundar, virar especialista em tudo, mas ver uma palestra ali, ver uma live sobre isso, ver uns posts sobre isso aqui, dica de reels, aquelas dancinhas, negócio que tem gente que faz aí até de proteção de dados, enfim. A pessoa tendo esses conhecimentos, essas pílulas, é o jeito que eu comecei e é o jeito que eu recomendo para todo mundo. Não ficar apegado, não Uhum. querer debruçar, pegar um livro, vou estudar Lei Geral de Proteção de Dados Não é, agora. não é o mundo do estudo, né? Assim, profundíssimo. É o mundo da ação. Eu Exato, acho que o advogado tem um pouco dessa resistência. Ele acha que ele tem que dominar toda a técnica para ele começar a agir, né? É tipo um hábito que a gente tem. Mas aqui, cara, é o lugar para você quebrar a cara várias vezes. Então, se perfeito. você não tiver essa disposição para se frustrar, né? Porque você às vezes vai, o seu conteúdo vai flopar para usar o. Você vai, ninguém vai ver, ninguém tá nem aí, você tá disputando atenção com os grandes, né? A gente tá aqui disputando atenção. Então, cara, se a gente diariamente fala para 200, 300 pessoas, 100, já é muita gente, e a gente valoriza aquilo que acontece ali, né? Ou dentro, por dentro desse ambiente, como está acontecendo agora, eu acho que é uma mentalidade mesmo que vai tendo que mudar. E essa Exatamente. disposição para quebrar a cara mesmo, é uma outra lógica. E esse negócio do conteúdo flopar, essa questão da pessoa entrar no digital que você colocou é muito legal, porque ali não, a pessoa às vezes tem medo de errar, né? Tem medo de falhar, Uhum, tem medo da vergonha que vai causar, e isso é tudo psicológico, porque assim, exato. ver alguém tendo sucesso, cara, o que aparece é o sucesso da pessoa, não é o fracasso. Tem duas questões que eu me apego muito, por exemplo, uma do Michael Jordan, uma passagem do Michael Jordan, não vou lembrar o número de jogos, mas vamos lá, ele fala, eu ganhei 100 jogos lá na minha vida. As pessoas lembram desses 100, mas eu perdi, sei lá, 500, perdi 1000, e as pessoas só lembram dos 100 que eu ganhei. Uma que eu vi ontem, essa eu não tinha visto ainda, a Beyoncé falou lá, eu ganhei 23 Grammys. Sim, ganhei 23 Grammys, só que as pessoas não olham que eu perdi 45.
Então, assim, às vezes um conteúdo seu vai flopar. Não, não é um conteúdo. 300 vão flopar. Se um der certo e às vezes for, aqui é o que vai fazer você dar certo. Então, assim, é tentativa e erro. É método científico, tentativa e erro. Exata, A gente tem que ir quebrar a cara mesmo. O digital, principalmente a gente que está entrando agora, é a hora de quebrar a cara, tentar e vamos aprimorar. exatamente. E, Gente, cara, eu tenho essa intuição, assim, que... Não é intuição, é raciocínio mesmo. É, quanto mais pra frente, pior, né? Se deixar passar... Então, assim, se a gente que... Eu comecei agora, você acha que isso já começou há mais tempo, mas, assim, eu que tô aqui, eu olho para os caras que começaram lá em 2014, 13, eu ouço eles falando, eu falo, caramba, hoje o cara tá bem sucedido, muito bem sucedido, né? E tem uma distância enorme entre mim e eles têm conhecimentos absurdos dos bastidores aqui do mundo digital. Beleza, mas e daqui a 10 anos, né? Então, eu, assim, você pode esperar, ficar esperando o barco correr, enfim, mas fala um pouquinho, vai em frente. O que não, que você acha que falta também cair um pouco a ficha, assim, dos profissionais? é, Ou também, Thales, ou também não é para todo mundo. O que você então, acha disso? a questão, primeiro eu vou falar ali do cair a ficha, né? Inclusive que a gente conversou de telefone aí algumas semanas atrás, a gente teve aquela conversa, né? Eu acho que eventualmente, eu acho não, não é um achar, eu acredito fortemente que eventualmente todo mundo tem que estar no digital. Uhum, Eu tive uma conversa com meu irmão, inclusive meu sócio de algumas iniciativas aqui, alguns dias atrás, é bem interessante, foi um insight que a gente teve durante uma conversa mesmo, que a gente trabalha com muitos projetos juntos. E saiu o seguinte, até alguns anos atrás, a pessoa não ter uma rede social era uma opção. A pessoa podia falar, e hoje tem muita pessoa que ainda segue isso, assim, não quero por conta de privacidade, não quero curtir foto e tal. Daqui a alguns anos, e eu falo alguns anos, não é 30 anos não, é dali para aqui. A pessoa que não tiver numa rede social, não é uma questão de privacidade, ela não quer aparecer socialmente, é uma questão de aparecer uhum, profissionalmente. Porque a pessoa vai te procurar, vai me procurar lá, Thales Calaza. Você acha que não vai atrás do meu LinkedIn, de um website, uhum. eventualmente, website cada vez menos, mas de um Instagram. Então, se a pessoa não tiver nenhum Instagram, nem que seja pessoal, o cliente ali já vai ficar com o pé atrás, já vai desconfiar. Então, a pessoa ter um digital, ter uma presença digital, vai ser quase uma identidade, vai ser muito mais forte, inclusive, do que um website, do que uma placa de escritório na frente do estabelecimento dele. Então, isso E não é você acha que eventualmente vai superar aquilo que o advogado adora, que é o networking do cara a cara, ou vai ser complementar? Eu tenho tantas perguntas para fazer, né? Eu fico interrompendo. Eu Cada hora eu acredito, quero saber. ó, eu acredito ser complementar, viu? Isso fica muito difícil a gente saber pela questão da pandemia, como a pandemia veio, porque realmente ficou uma incógnita aí como que vai seguir essa questão no cenário pós-pandêmico, né? Então, eu estou longe de ser dono da verdade, então eu nem me arriscaria a chutar. Mas vamos trabalhar num cenário normal, num cenário que a gente espera que retorne aí as atividades normalmente, sem nenhuma neura. Eu acredito que seja complementar, porque é muito importante, inclusive aquele ecossistema que eu comentei que eu faço parte aqui, a gente trabalhava muito forte antes da pandemia essa questão de encontro presencial. E também das comissões da OAB que eu faço parte, isso tudo é muito bom. Todo mundo que estava ali gostava muito de estar ali, passava uma troca de conhecimento muito boa, não chega nem perto do que às vezes um encontro por Zoom, essas questões. Não tem aquele calor humano. O ser humano é um animal sociável. Ele precisa estar em Uhum, grupo. E a internet, ela disfarça, mas ela não supra essa necessidade. Então, no uhum. cenário ideal aí de retorno, tudo ok, eu acredito que seja complementar, só que é um complementar mesmo, não é o digital vai ajudar. Não, o digital vai ser a cara metade, vai ser um essencial ali, a mesma coisa que você não ir em eventos depois, sabe? Se Uhum. você não tiver o social, o digital para complementar ali, você simplesmente não aparece. O que vai acontecer é que em vez de só ficar trocando telefone, você já vai trocar alguma conta, né? Dessas em que você está presente. Se você estiver ainda presente nesse lugar, talvez seja melhor, né? Exato, Eu acho que é um mundo assim de oportunidades incalculáveis. com Eu diria certeza, isso. com Não é certeza. isso? Porque Eu, você não tem o domínio dos acontecimentos ali e eles são todos potencializados, né?
Eu vi, tem um influenciador que fala assim, um dia no digital equivale a 15 dias da vida normal. E eu acho que equivale, assim, tanto em cansaço, porque Sim, no começo você se cansa muito, sim, depois em termos de interações, você tem quantidade de interações que você nunca teria normalmente. Em termos de visibilidade, em termos de. E aí que tá, de relacionamentos. Você vai exatamente. criando, estabelecendo pontes, e às vezes você vai mostrando seu trabalho de uma forma que outras pessoas nunca teriam acesso. Elas nunca saberiam. Quando eu comecei a falar no digital, eu tive amigos que me perguntaram, amigos próximos, super próximos, me perguntaram assim: mas você trabalha com direito criminal? Eu falei, cara, Pois você não é, sabia o que eu fazia. Eu já estou dando aula disso, já tinha 3 anos, 4 anos. já recebi Você o nunca. conselho também. Eu, aí eu falei, cara, eu nunca falo sobre o que eu faço. E eu ficava nesses nichos do direito. Mas existe hoje no digital a possibilidade de você mostrar para o mundo, entrar no mundo. O mundo que estiver presente ali na sua conta. Mas Aham, é muito maior, né? com certeza. Eu acho que essa questão das pontes é essencial, né? Porque no digital mesmo eu tive a Uhum. oportunidade de conhecer gente aí, de fazer parceria, escrever livro, chamar para podcast, entrevistar. Gente, assim, pessoas que, se a gente ainda tivesse num cenário pré-digital, é aquela pessoa que você lê o nome dele no livro, sabe? É aquela pessoa que publicou tal livro e você fala, cara, é o guru do direito, ele é inatingível. Então, você vê, por exemplo, Humberto Teodoro Júnior. Humberto Teodoro Júnior é o nome de processo civil do Brasil. Ele é o processualista civil brasileiro. Todos os magistrados, todos os outros doutrinadores citam ele. Por conta do digital, de conexões, inclusive de uma grande amiga minha aqui, ele fez o prefácio do meu livro de processo civil. Então você vê, assim, uma pessoa Uau! que eu nunca pensei, era a pessoa que assim, eu corria atrás para ir numa palestra dele que tivesse em algum lugar do Brasil. Ele vai palestrar, deixa eu ir atrás. Por conta dessas conexões, a gente conseguiu convidar ele para ser o prefaciador da nossa obra. Então, são Não, conexões. e vamos falar a verdade, Thales. Agora toda a verdade será revelada. Você se expor, né? Que as pessoas adoram falar se expor, mas não vamos usar se expor. Você ficar visível e presente aqui, isso te valoriza, né? Valoriza, vamos dizer assim, o seu passe, vamos dizer, né? Não Com quer dizer que certeza. você vai enriquecer do dia para noite, não é isso. Mas quanto mais você aparece, a realidade é essa. É um exemplo até que eu já ouvi assim, o médico que é excelente, mas ele está isolado no consultório dele, ele vale tanto. Agora, um médico aqui que às vezes não é o melhor, não estamos dizendo se a gente é, né, se a gente é bom ou ruim, mas assim, Uhum. mas porque ela tem essa capacidade de se jogar no digital e de produzir conteúdo aqui. E, cara, e bem ou mal, de estar em conexão com pessoas, de atender demandas de pessoas reais, num ambiente que tem um acesso absurdo. Então, isso naturalmente aumenta a fila do consultório da pessoa. Perfeito. Perfeito. Deixa eu O só que tomar mais? água aqui. Eu fiquei com uma pergunta, mas eu queria te fazer essa. Eu pensei, pode dar uma resposta básica. Você acha que o home office vai ficar ou vai acabar? Vai ficar. E eu não acho, não. Tem grandes tendências aí apontando para isso, várias pesquisas, certo? Eu tenho certeza que ele vai ficar, inclusive porque ele se mostrou um aliado tanto em questão de logística, tanto em questão, eu vou falar por ordem de importância. Economia. Exato. Inclusive até por meio ambiente, mas meio ambiente eu vou ser sincero aqui que as empresas elas não estão tão preocupadas com isso. Isso daí é só o selinho que aparece lá que ela é amiga do ambiente, mas a empresa está preocupada com lucro. Então, economia e logística. Ambos para o trabalhador e para a empresa. Então você vê ali a economia de logística que você tem, de você poder morar na periferia de São Paulo, em alguma cidade ali perto, e não ter que gastar 3 horas para chegar no seu Eu, trabalho. São 3 horas a mais que você pode estar trabalhando. Então, inclusive, o empregador tem interesse nisso. eu mudei para o interior por causa disso. Confiando nisso aí que você está falando. Perfeito. Você pode, inclusive, ter uma residência melhor, mais barata e trabalhar no mesmo lugar, só que pelo home Não, office. numa qualidade de vida melhor, porque você já não precisa estar no centro, não Infinitas vezes é? melhor. Eu não vou nem muito longe, para você ter noção. A gente já morou no Rio de Janeiro, a gente já até, inclusive, conversado antes, né? Eu morei um tempo no Rio de Uhum. Janeiro. E quando eu era criança, minha mãe ela levava 2 horas todo dia para ir e para voltar do trabalho. A gente morava na Barra da Tijuca.
ela trabalhava em Copacabana, era 2 horas ali pela Uhum. Zona Sul de trânsito, e assim, você pensa, ela saía do trabalho às 7 horas da noite, chegava 9 horas da noite em casa. É um desgaste tanto para o trabalhador, tanto para o patrão, que às vezes ali tem que custear a questão das horas em itinerário que a gente tinha antes, agora não tem mais, né? Pagar por essa hora de deslocamento, pagar por eventuais acidentes de trânsito que ocorressem no trabalho. Então, tudo isso a gente vê um cenário favorável para o home office ficar. Beleza, maravilha. Deixa eu te. Vamos passar agora para profissões jurídicas, que a gente já está aqui com 35 minutos. A conversa foi boa. A gente engatou aqui, mas isso vai formando o todo, né? É assim mesmo. Sim, claro. Novas Vamos lá. profissões, conta aí um pouco mais ou menos do qual é o cenário, o que que você está vendo? Ó, eu separei aqui, eu vou, inclusive, estar olhando para o lado aqui, que eu separei os tópicos, as profissões mais legais Tá. que eu que são várias. A gente tem muita, muita profissão jurídica nova, então eu separei aqui as que eu acho que são mais, as que têm mais tendência a virar exponencial, assim, a que tem mais a ver com a área jurídica também, porque tem algumas que o pessoal força a barra, não é tão jurídico assim. Então eu busquei as mais jurídicas que fazem sentido para o cenário do futuro do direito. Daqui a pouco eu acho que eu vou ter que Deu uma conectar na. travadinha, mas não, foi bem leve. É por conta da bateria. O meu celular aqui, ele é iPhone não é fácil com bateria. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu já Consumiu conecto tudo ele aí? aqui. Deu uma travadinha de novo. Vamos ver aqui se ele volta. Vai voltar. Aconteceu alguma coisinha ali, mas já volta. Muito interessante, né? Conseguiu? Oi? Voltou? Oi. Voltou, Aí, voltou. voltou. Deu uma travadinha, mas vai dar Que certo. bom. Beleza, então Teve vamos lá. uma live que eu fiz que a minha amiga, e até minha amiga que é juíza, a luz acabou no meio da live, a Nossa luz da Senhora. casa dela. É. Ficou toda na escuridão. Aí ela assim, Ju, o que que eu faço? Vamos desligar? Não vai acabar. Eu falei, não, de jeito nenhum, quero conversar com você, vamos continuar. Pega uma vela lá, que você vê, tá gravada. Ela com a vela no meio. Nossa Ela Senhora. tava no 4G, né? Aí, tipo, Aham, rolou daquele jeito mesmo. Então vai, isso aqui foi vai nada, dar certo. vambora. Então vamos lá. Beleza, a primeira profissão que eu separei aqui é o legal engineer. É o engenheiro jurídico. O que esse cara vai fazer? A gente já está num cenário aí de inteligência artificial no judiciário, de várias law techs. O que são essas law techs? Startups para o mundo jurídico. E muitas delas, se não todas, são aí na questão do digital. Então, esse engenheiro jurídico, a gente tem essas máquinas jurídicas, né? Inteligência artificial que julga processo, banco de dados jurídico, questão de jurimetria que vai fazer os dados no direito. A gente tem essas máquinas, legal, mas quem que está por trás dessa máquina? Quem que vai alimentar ela? Tem que ser um cara que tem conhecimento em direito, que ele precisa dizer como que aquela máquina vai julgar, como que vai ser feito um Uhum. banco de dados, como que vai ser classificado um processo, e ao mesmo tempo tem que ser alguém que para alimentar essa máquina tem que ter o conhecimento de programação. Então ele é um profissional híbrido aí na questão do direito e da tecnologia. Esse é um engenheiro jurídico, não tem a ver com um engenheiro Mas ali. ele tem que ser formado em direito ou basta ter conhecimento jurídico? Acho que basta ter alguns conhecimentos, né? Basta, mas aí é que está o ponto. Ter conhecimento de programação, em momento algum aqui eu estou querendo aumentar ou diminuir alguma profissão, tá certo? Mas é muito mais fácil um advogado aprender programação do que um programador entender direito. Porque o Ah, direito, eu achei o contrário. Eu falei, deve ser tão difícil programação que, nossa, tem que ser programador e saber ler qualquer uns artigos lá. o pior é que não É é, o porque inverso, né? você sabe aquele aplicativo Duolingo que tem para aprender inglês? Hum. Tem um Duolingo para programação. Se você digitar aí programação na App Store, no Google Play, você acha aplicativos bem intuitivos que, assim, você trabalhando um mês em cima deles, fazendo algumas atividades ali, você já sai aprendendo a programar algumas questões. Claro que não é programar uma inteligência artificial para o STF, né? Mas, assim, é mais palpável você ser formado em direito e adquirir conhecimentos em programação, mas nada impede também que a pessoa seja autodidata ali na questão do direito, até porque você tem essa possibilidade, né, de ser formado em outra área, ter uma graduação e fazer uma pós em direito.
Isso é possível. Você Uhum. não precisa ser formado em direito para fazer uma pós em direito. Então a gente tem essa primeira aí. Uau. Uma segunda profissão que eu separei é uma que está tendo um crescimento exponencial aí, que é o Privacy Manager. Ele é o gerente de privacidade. É uma profissão que eu gosto de ver ele como uma profissão ampla, que ele aborda aí várias outras subprofissões que a gente tem, umas subcategorias, que é o advogado especializado na questão de privacidade. Então ele pode ser, por exemplo, o advogado que é responsável por implementar um projeto da Lei Geral de proteção de dados e privacidade numa empresa. Pode ser o responsável por adequar e atualizar documentos jurídicos em relação à privacidade, tá certo? Ele pode ser também, por exemplo, um DPO, que é o Data Protection Officer, que é quem vai ser o encarregado de dados de uma empresa. Ele tem que ter esse pezinho aí de um conhecimento jurídico, porque ele precisa estar a par toda a legislação de proteção de dados, às vezes regulamento europeu, se for uma empresa que faz negociações internacionais, e várias outras regulamentações setoriais. Então, isso é muito mais fácil para o profissional jurídico. É uma tendência também para a nossa área. Mas eu ia falar, esse cara, ele também tem que dominar a tecnologia. Tem que ter conhecimentos mais profundos de tecnologia ou não? Ele tem que ter um conhecimento em tecnologia da informação, é desejável, mas não é requisito, porque ele está mais numa posição de gerência. Então, ele poderia, dependendo do tamanho da empresa, né, da capacidade financeira dela, ter um profissional de TI junto com ele. Mas é desejável sim que ele tenha ali um conhecimento de tecnologia da informação, que ele seria um profissional mais completo. Porque a questão de privacidade e proteção de dados tem ali a questão da tecnologia da informação, não é que a gente mexe com sistemas, a gente tem a segurança da informação também. Então, além dos documentos jurídicos, de toda essa estrutura interna da empresa de procedimentos, a gente passa por sistemas, a gente passa por questão de transição de dados, de compartilhamento de dados pelo meio digital. Então, é desejável ter esse conhecimento em tecnologia da informação, sim. Já não é a programação, né? É outra coisa, é a tecnologia da informação, um pouco mais de informática em si. Bacana. Aí, uma terceira que eu separei aqui, a gente viu agora o Privacy Manager, né? A terceira que eu separei é o Compliance Manager, é o gerente de conformidade. Que o compliance é uma área que a gente tem aí também que está crescendo muito no direito. A gente tem várias palestras, várias organizações que estão trazendo esse conhecimento para o mundo jurídico e é muito desejável em grandes organizações, principalmente, que tem grandes áreas de compliance aí. A gente tem a KPMG, Ernst Young, tem O vários outros. compliance hoje é inescapável, né? Não tem mais Inescapável. como. Inescapável. Não tem Exato. mais como a E aí, empresa ficar sem. isso. E aí, a questão da privacidade pode, inclusive, entrar nessa questão do compliance, da conformidade. Porque a conformidade nada mais é do que você redundante aqui, em conformidade com todos os regulamentos, todas as legislações. Então, em vez desse profissional, às vezes, ficar limitado somente à questão de privacidade e proteção de dados, ele também abrange outras regulações, questão de ISO, questão de regulamentação setorial, de legislação, até não só legislação, lei como a gente vê lei lá, mas regulação municipal, estadual, tributária, civil, empresarial, tudo. A empresa está em conformidade. A gente também tem muito forte aí a questão da não corrupção, né? Acordos de Exato. confidencialidade. É Então, que é o criminal compliance, aí já é bem específico, né? Toda a adequação das leis criminais. Essa área eu já trabalhei um pouco. exato. E esse cara aí, além do conhecimento jurídico, que ele tem que estar ligado em todos esses regulamentos, eu acredito que ele tem que ter uma veia forte em administração, principalmente no que tange gerenciamento de projetos, porque cada regulação dessa vai ser vai estar ligado a um projeto de conformidade que vai ter que ser seguido e vai envolver controle de pessoal, controle de prazos, controle de atividades. Então esse cara Ou ele seja, tem está cada vez mais complexo mesmo, né? O conhecimento. Aquilo que a sua faculdade propôs no começo, no seu não TCC, mas que era sim, TCC, na verdade, é um retrato do que ia ser o dia a dia, né? No novo exatamente. mundo. Trabalhe com outras pessoas. Eu que estou dando aula para o pessoal de TI, nunca imaginei. Eu sou um Aham. advogado que estou lá. E é Essa muito interessante. E se você prestar atenção, a linguagem não é tão diferente, porque as preocupações são as mesmas, são. né?
as preocupações, inclusive as crenças ali também, né? O mercado está saturado. Tá, se você for no mercado de advogado, está saturado, de médico está saturado, de programador, de engenheiro, pessoal da TI. É É, verdade. gente, são De passados aí influencer. 7 bilhões de pessoas. Vai estar É, saturado por qualquer lado, não tem jeito. O mundo está é saturado, verdade. né? Mas enfim, por isso que a gente está aqui trabalhando com digital na vanguarda para se diferenciar, para não ser só mais um dos 7 bilhões. Quarta profissão que a gente separou aqui foi o analista de dados jurídico, o Data Analyst. Que aí a principal função dele, a gente já até pincelou rápido aqui, é a jurimetria. O que é essa jurimetria? Ele é o responsável por essa área de verificar, às vezes, prever resultados e probabilidades dentro da lei. Então, por exemplo, isso é possível, tem sistemas e pessoas que fazem isso hoje. Eu vou entrar com uma ação de indenização contra a Gol no, na Quinta Vara Civil de Belo Horizonte. Esse sistema, essa pessoa, ele coleta dados sobre todos os processos que já tiveram contra a Gol, sobre, sei lá, extravio de bagagens, se for objeto do meu processo, na Quinta Vara Civil de Belo Horizonte, e vai ver a probabilidade daquela vara civil da procedência e de não da procedência, que seja em questão até mais específica. Por exemplo, indenização. Quanto que costuma dar de indenização nesse caso, extravio de bagagens? 5 mil, 10 mil? Então a gente tem uma maior precisão. Você pensa, Mas isso já essa pessoa faz isso, ela tem um conhecimento de tipo de alguns programas, do uso de alguns programas? É isso, perfeitamente. Ele né? tem ali o Nesse conhecimento do caso. Big Data, né? Ele tem o conhecimento do TI, principalmente no uso, porque não é um uso fácil dessa ferramenta. Ele, além de ser alimentado de uma forma difícil, você pensa, alimentar os processos, não dá para fazer um a um, né? Então, tem todo um sistema, tem toda uma questão para você alimentar esse sistema e depois para você analisar esse sistema, de você Uhum. chegar ao resultado que você quer. Então, esse profissional, ele vem nesse sentido. E isso é muito interessante, porque você vê, você tem uma vantagem comercial, porque o cliente ele vai chegar, às vezes você tendo um profissional desse ou contratando um programa aí que faz isso para você. O profissional ele chega no seu, o cliente chega no seu escritório e você fala, ele te apresenta o caso. Aí você fala, ok, a gente tem 80% de chance de ganhar. A gente tem 20% de chance de ganhar, não compensa entrar. Aí o cliente foi e fechou com você. A gente já vai para outro estágio, vai entrar com a ação. A gente tem uma coisa terrível aqui no direito que é a sucumbência. Então, se você entrar com um processo, fizer o pedido A e B, você ganhou o A, bonito. Se você perdeu o B, você tem que pagar de 10 a 20% para o advogado da parte contrária. Então, se você tiver esse estudo antes e ver que a probabilidade do pedido B é de 10% de dar certo, você nem vai entrar com esse pedido B. Então, você já está salvando ali uma possível sucumbência. Então, é uma área que tem, Uhum. assim, promete É muito. tipo quase uma engenharia de processo, né? Processo Perfeito. judicial, Sim, né? o advogado, Você já monta o processo com base nas probabilidades. Você já não está naquela roleta, né? No acaso. Ah, vamos ver o que. Cabeça de juiz ninguém conhece, agora mais ou menos já sim, conhece, né? o direito é a famosa Claro profissão do que. depende ali, né? E a gente está saindo disso, a gente está saindo daquela questão de vamos jogar, vamos ver o que que dá, processo trabalhista, você pedia 150 pedidos, não tem mais isso, tem a sucumbência recíproca. Então a gente está indo para o direito está virando uma ciência mais precisa. E isso é bom porque, assim, para um profissional sério, ele continua. Para um profissional oba-oba que não está ali para fazer o negócio direito, esse vai ser cortado. Então, essa é uma régua legal para quem faz o trabalho bonitinho, para quem faz o trabalho certo. Ela separa ali a galera do oba-oba do profissional Ô, que vai se Thales, beneficiar. você não vai acreditar, mas a gente só tem 12 minutos. Nossa Senhora. Então Nossa, vamos cara, correr. rendeu. O papo foi bom. Então vamos Conta do correr. legal designer, pula aí uns, vai lá. Olha só, já vou pular aqui então, porque na verdade uns outros que eu separei foi encarregado de ativos digitais, mediador online e empreendedor de legal tech. Esses daqui eles já são bem intuitivos por si só. Empreendedor de legal tech é aquele que um empresário mesmo tem que ter uma soft skills aí. Mas o que eu quero chegar principalmente aqui, o legal designer. O que é esse legal designer que hoje ele está aí tão em voga, né? Ele está um profissional inclusive muito desejado pelo mercado. A gente tem vários grupos, várias coisas sobre a questão, vários estudos. Ele é um profissional, em linhas simples aqui, que vai simplificar o direito para o cliente, para o juiz, inclusive para outros escritórios de advocacia. Então, ele vai aplicar um pensamento ali de design thinking, um pensamento criativo, para trazer soluções para o direito que sejam mais fáceis. Então, eu gosto muito de falar que ele vai desmistificar ali, desburocratizar o direito, sabe? Então,
ele vai ser esse profissional que, por exemplo, dentro do legal design, que é um gênero, a gente tem algumas subespécies. Por exemplo, o visual law. Então, ele vai usar elementos visuais em algum contrato para deixar ele mais simples de ser entendido pelo cliente. Você pega, eu vou Eu vi um que trabalhar você com... mostrou lá no seu perfil. eu vou te Tipo, falar. que era vinho, né? Com uma coluna branca. É uma nova, é uma visão bem diferente mesmo. Eu fiz um contrato na semana passada para uma clínica odontológica. Eu tenho o costume de fazer para outras atividades empresariais. Clínica odontológica foi um dos primeiros que chegou. E era um contrato, para você ter noção, a gente tinha quase 30 páginas, 27, 28 páginas entre contratos e aditivos. Que a gente tem ali, os termos de consentimento, é a área da saúde. Então a gente tem essas questões. O que eu fiz? Eu peguei, primeiro eu consegui transformar o contrato em si para 2 páginas. De 27 lá para 2. Como que eu fiz isso? Deixei no contrato o que tinha que estar no contrato. Obrigações principais, preço, forma de pagamento, obrigação das partes, qualificação. Ponto. E aí já tem algumas questões. Por exemplo, penalidade, eu botei ali um ícone que chama a atenção, um dente com um dentinho com um símbolo vermelho de Bacana, cancelar, que hein? traz penalidade. Qualificação do paciente, você põe um íconezinho de um cara deitado naquelas cadeiras de dentista. Na qualificação do dentista, Bacana. você põe um ícone de um dentista e assim vai. Os outros Mas documentos a você gente é um conseguiu transformar advogado em que um faz template. isso? Perdão. Você é um advogado que faz isso ou você, tipo assim, você é advogado e você trabalha dessa forma ou as pessoas te contratam só para esse design? Só para entender. Cadê tu? Deu uma travada aqui. Você está me ouvindo? Ah, mas você ouviu minha pergunta? Ouvi sim. Essa é uma dúvida muito comum, porque é o seguinte: o cliente normalmente, quando ele vem, quando eu trabalho tanto para advogado Thales quanto legal designer Thales. O que é o legal designer Thales? Eu Ah, tá. trabalho para outros escritórios. Então, o escritório vem para Uhum. mim e quer fechar um projeto comigo para a gente transformar uma ação grande ou um contrato de um cliente importante em legal design. E eu também trabalho para o cliente. Esse cliente, ele nem sabe o que é legal design. Então, assim, Entendi. eu gosto de aplicar isso como um over-delivering, sabe? Um adicional. Porque Entendi. o que eu ia fazer para esse consultório de odontologia, eles me contrataram para fazer o contrato normal deles. Fazer um contrato entre o paciente e o contrato entre o dentista e a clínica. Aí você entrega aquele show ali, aí o cara, uau! Exatamente, exatamente. Simplifica a vida de todo mundo. E outra, vende meu trabalho, não é? É uma questão que tem um apelo visual também muito grande, tanto visual quanto prático, porque o resultado é muito Bacana. diferente. Você pensa um paciente chegando lá e deparando com um contrato desse de 2 páginas, que ele vai entender o que está escrito e vai sair. É um diferencial, inclusive porque os contratos normalmente são uma peça-chave para o cliente e a empresa, né? Vamos esquecer o advogado aqui, para a relação comercial. Você vai alugar um Uhum. imóvel. Você vai alugar um imóvel, você se depara com aquele contrato de 10, Nossa, 20 não dá nem para páginas, ler. com aquela É. linguagem Tudo igual, terrível, tudo igual, tudo igual. tudo, padrão de internet. Então, assim, é um diferencial. Como que você se Oh. diferencia aí dos 100 milhões de advogados brasileiros? Não, e é Aplica essa claro, porque questão. a pessoa está cada dia mais conectada e não só conectada, mas exposta, vamos dizer, a informações mastigadas. Porque todo o Perfeito. sistema de entretenimento de informação está produzindo coisas mastigadas para ela. Posts, Exatamente. carrossel, reels, vídeos do TikTok, vídeos do YouTube, altamente interativos, altamente chamativos, programas de televisão, Sim, não sei o quê. Aí, meu, quando ela pega o processo, quando ela pega o contrato, que é aquele monte de linha, aquela é uma contralinguagem, né, no mundo, assim. Realmente, agora que eu entendi mesmo. Valeu. O direito ele não Bacana. pode ir no lado contrário, né? A gente tem que abandonar aí a questão do juridiquês, dos jargões, da questão técnica, e entregar para o cliente que é o direito dele, né? Que é entender ali realmente. O direito sempre foi essa área obscura, que o cliente nunca sabe o que está acontecendo, o advogado some. Meu pai, antes de eu virar advogado também, antes de eu me formar e começar a exercer, isso era o ponto alto que ele reclamava, porque você vai atrás do advogado, ele some. Então, hoje o advogado, inclusive, a última profissão que eu separei tem a ver com isso, que é o head de inovação. Ele é o profissional que ele leva esses conhecimentos multidisciplinares para o escritório. Então, você vai trabalhar
customer experience, a experiência do consumidor, né, do usuário, essa trilha de vendas, essa trilha de sucesso. O próprio legal design, esse head de inovação pode levar para lá. Implementar todas essas novidades, todas essas tecnologias para a prática da advocacia, ou para a prática da advocacia Uhum. pública, que seja no Ministério Público. A gente tem grandes amigos, promotores, juízes, que já estão fazendo esses trabalhos também, e é isso o futuro do direito. Cara, que legal. Nossa, muito bom. Valeu, adorei. Então, no fundo, assim, essa também era uma dúvida de fundo que eu tinha, porque, assim, para mim, você é um cara que está no digital, para mim não, né? É a leitura. E você conseguiu ainda falar mais sobre direito. Quando eu vim para o digital, eu percebi uma dificuldade muito grande de falar sobre direito. E eu fui para esse nicho de uma habilidade da comunicação, que é até uma soft skill, né, que eu te falei, super Sim, requisitada. Falei, cara, eu conheço as soft skills, eu sei o quanto elas são demandadas, eu sei que tem pouca gente que trabalha com isso. Eu vou me fixar aqui, né? Porque bem ou mal o advogado é uma pessoa que é treinada para falar, para se com certeza. expressar. A gente é trabalhado para fazer isso, né? E já tinha um gosto pessoal, fui aprimorando com alguns cursos, algumas coisas e me fixei nesse ponto, até por ser professor e tudo. Mas, no fundo, a sua linguagem tem muito a ver com essa coisa de inovação e do legal design, porque para falar diariamente, o direito ele é muito técnico, né? E ele é muito Uhum. mutável. Então, cara, é muito difícil você abrir uma caixa de perguntas diariamente para ficar respondendo sobre direito. Aquilo tem muito custo, né? Tipo assim, você não consegue ficar todo dia dando consulta grátis, consultoria grátis de direito Nem mesmo. pode, Porque, nem cara, poderia. nem pode. E você teria que pesquisar horrores. Mesmo que você fizesse isso num nível de cursinho. Ah, eu sou um professor de. Sim, Meu, como você tem que pesquisar para dar aquelas respostas, sabe? Estar atualizado. Talvez assim, a equipe do Dizer o Direito pudesse abrir essa caixa. E com sim. base nos informativos, eles fossem jogando as informações ali. Mas, cara, um ser humano sozinho para produzir aquilo. E essa eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm de entender. Por que que você não fala de direito? Cara, porque falar de direito é super difícil. Nesse ritmo, né, que a gente tem que falar aqui no digital. Então a gente se fixa em nichos maiores, mais sólidos e mais estáveis, né, mais estruturados. E a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades ali, vai fazendo networking, vai aparecendo. Então, agora eu pelo menos entendi um pouco melhor também a linguagem que você usa. Cara, a gente Então, tem 2 minutos praticamente. Só me fala assim, talvez o maior aprendizado, vai, que você teve estando aqui no Instagram, principalmente. olha, de maior aprendizado, eu acho que eu já vou aproveitar que a gente já está no finalmente aí, então eu vou trazer esse meu maior aprendizado como uma dica, que é quando você for se posicionar numa rede social, essa questão que você falou aí que eu achei perfeito, a gente não ser um generalista, não ser um vestir a armadura de advogado ali no Instagram, porque ninguém quer saber às vezes, o seu cliente, você acha que ele quer saber uma notícia jurídica de que o STJ ampliou o rol da taxatividade mitigada do agravo de instrumento. Eu vejo uma quantidade absurda de advogados replicando uma notícia dessa. Primeiro, seu cliente não está nem aí para o que é agravo de instrumento. Segundo, seu cliente não está nem aí para o que é uma tutela provisória e nem aí para o que é um rol de taxatividade mitigada. Então, você tem que trabalhar algo que faça sentido para o seu cliente. Você não está ali para atender outros advogados. Não no meu caso, que no meu caso eu aplico legal design para outros advogados também. Mas você, como advogado, querendo atingir cliente final. Cara, trabalhe o seu conteúdo para para uma pessoa fora do direito. Então, trabalhe um conteúdo acessível, trabalhe um conteúdo que faça sentido e a palavra-chave que você usou aí, nichado. Não vai publicar hoje um negócio sobre direito aéreo, aí amanhã um direito consumidor, depois direito criminal, direito civil, trabalhista, senão você vira um generalista ali que não é especialista em nada. Você pode até saber muito sobre todas essas áreas, só que na hora que você for para o digital, você tem que buscar ser autoridade em uma área. Pode ser que daqui a 2 anos... Thales, vai acabar. Oi? Ai, que pena. Vai acabar. Falta 20 segundos. Não, isso que você está falando é o ponto, porque hoje a pessoa fala assim, vou entrar para o digital, e ela entra sem preparo nenhum, sem aquele estudo. Olha o caminho todo que você descreveu. Olha Sim. a quantidade de estudo que eu também descrevi.
e a pessoa entra e começa a falar de direito. Aí ela fala, não, porque o imposto de renda, não sei o quê, e aquilo não dá certo. Não é a linguagem. Cara, eu vou ter que me despedir de você. Obrigada por ter aceitado esse pedido. Eu adorei conversar com você. Foi um prazer. Tava, foi um prazer enorme. Vou deixar a live salva aqui. E eu ganhei 1 minuto. Eu não caiu, não. Olha Não só. sei até quantos que vai. Não sei. Não, mas dá tempo da gente concluir essa ideia. Não é isso, então. A pessoa, ela vem de uma forma intuitiva e fala assim: o advogado tem que estar no digital. E aí ela começa a falar sobre Tudo, direito. tudo. Direito para Direito. advogado e de tudo. Daqui a Para pouco no primeiro advogados. período é 10 anos de advocacia. É comum, eu acho que todo mundo começa assim, mas a prova acaba sendo intuitivo que ela vá se nichando. Mas isso é um negócio que, assim, quanto mais cedo você aprender, melhor você vai sair. Ótimo, é isso mesmo. Então, beleza. Agora a gente pode pelo menos se despedir com calma, porque eu também não sei até quando que vai E isso. eu Sua acredito. bateria já tá indo também. Oi, Fala. a minha também deu uma travada aqui. Mas eu Mas o que você acredito ia que é falar? isso. A gente já pode fechar, inclusive, né? Até para não cortar aí no meio também. Uhum. Então, muito obrigado aí pelo convite novamente, viu? Gostei demais da conversa. Eu gosto muito desse tópico, desses assuntos, que é a transformação que está acontecendo no direito, né? Que já deixou de ser o que vai acontecer e já virou o que está acontecendo. Exatamente. Eu gosto de conversar com pessoas que têm esse olhar já bem posicionado e já com um alcance maior, né? E com compreensão do contexto, assim. Então, eu só tenho a agradecer. Vou deixar a live salva aqui no IGTV e vou também gravar para você publicar. Tá Maravilha. bom? Muito Uma obrigado. boa noite a todos. Obrigada por terem estado aqui com a gente hoje. E até a próxima. Tchau, Thales. Obrigada. Boa Uma boa noite, gente. noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima.